avaliação mais completa eu deixo para a própria torcida, para a própria imprensa. Agora eu não posso negar que 4 técnicos numa temporada não é a situação ideal, não é a maneira que eu gostaria de ter conduzido esse ano de 2017 na Série A. Assumo a responsabilidade. Agora nós tivemos algumas correções de rota, de planejamento, que não foram na maneira que o Bahia desejava. E talvez a gente não conseguiu, nas substituições, dar sequência da maneira que a gente acreditava. E aí a gente teve uma perda de continuidade que tem feito esse campeonato ser um pouco mais difícil, um pouco mais duro daquilo que a gente esperava. A gente já sabia da dificuldade que é o Campeonato Brasileiro, principalmente para uma equipe que retorna, é muito complicado. A gente tem as estatísticas aí, geralmente nos pontos corridos, das equipes que são promovidas, geralmente 2 terminam descendo para a Série B já no ano seguinte. Então é uma situação muito difícil. A gente tinha uma confiança por a base do ano passado ter sido mantida para esse ano, com algumas incorporações, com o início de temporada entre Campeonato Baiano e Copa do Nordeste, que a gente tinha uma expectativa de conseguir fazer esse bom campeonato, mas tivemos essas mudanças de rota que infelizmente não foram da maneira que a gente desejaria. Olha, a gente tem conversado, né? Claro que essas avaliações, você vivenciando as experiências, às vezes você tem dificuldade de conseguir olhar com maior clareza, mas eu acredito que a gente precisa fazer alguns jogos que a gente conquiste o torcedor, conquiste a confiança do torcedor. Eu acredito que o torcedor, quando ele vê, seja pela televisão, mas principalmente na Fonte Nova, um Bahia com atitude, um Bahia que tem que se impor ao adversário, é quando a torcida abraça o time. Então eu acredito que a gente precisa transmitir essa sensação para o torcedor, que sem dúvida nenhuma ele vai apoiar, como sempre fez, o Sport Clube Bahia nos seus campeonatos. A gente fez 2 promoções nos últimos jogos, promoções que privilegiaram a questão do associado, porque é um torcedor que tem investido de maneira direta no Sport Clube Bahia, então a gente busca dar retorno ao sócio também. O Campeonato Brasileiro, no seu regulamento, tem algumas limitações, a exemplo do preço mínimo de ingresso, e com a promoção, beneficiando o sócio, a gente, por exemplo, permitiu que cerca de 9 mil torcedores fossem de graça ao jogo, porque o sócio com acesso garantido teria direito de levar um acompanhante sem pagar ingresso. Então a gente tem buscado essas alternativas, fazer ações dentro da Fonte Nova, fazer eventos, como a gente tem o próprio Dia de Bahia. Então é dessa maneira que a gente tem tentado trabalhar. O futebol tem situações que são diferentes de 5, de 10 anos atrás, e o Bahia não é dono 100% da Fonte Nova. O Bahia tem um contrato com o consórcio Fonte Nova Negócios e Participações, uma relação que tem melhorado ao longo desses 2 anos e meio, 3 anos que o nosso grupo está à frente do clube. Agora o Bahia ele não é dono de um equipamento esportivo para ter uma liberdade maior de ações. Preto Casagrande, enquanto funcionário do clube e quanto um ídolo do clube, tentou fazer o seu máximo, deu o seu melhor, e se eventualmente a situação não ocorreu da maneira adequada, a responsabilidade é do presidente, não é do Preto Casagrande. Agora, acho que principalmente a gente tem que voltar a ter uma sinergia entre o time e a torcida. O Bahia, em todos os momentos que consegue grandes resultados ou grandes reações, é quando existe essa comunhão, é quando existe esse apoio, existe essa compreensão. Então o Bahia, nessa reta final, precisa desse ambiente, precisa dessa maneira de se relacionar entre arquibancada e campo, e é isso que a gente tem buscado. A gente sabe que 12 jogos num campeonato de 38 tem um peso muito grande, e a gente precisa aproveitar esses 12 jogos da melhor maneira possível, vivendo um jogo de cada vez, um adversário dentro do seu momento, como o Carpegiani citou. Não adianta imaginar ter uma sequência de 4 jogos agora, tem 6 em casa, 6 fora. A gente precisa vivenciar um jogo de cada vez e trabalhar ao máximo para que a gente atinja o nosso objetivo ao final da temporada, que é o mais importante. Ano passado trabalhou no próprio Curitiba, numa reta final de campeonato, só que com um período muito maior. Se eu não me engano, ele assumiu o Curitiba mais ou menos em agosto, até o final da temporada. Então a gente acredita que ele pode voltar a extrair o melhor dos nossos jogadores, corrigir algumas situações de campo. O Preto corrigiu algumas coisas do time, como também no nosso próprio ambiente de dia a dia, junto com a comissão técnica do clube, e a gente acha que a gente pode dar um passo à frente com a vinda do Paulo César Carpegiani. Bahia! Bahia!